Olá, meus amigos. Falemos da lição número 1, a parte de terça-feira, já que estamos considerando a carta aos Hebreus e temos visto como o apóstolo Paulo ele fez referência às lutas que os hebreus estavam enfrentando, as injúrias, as humilhações, e como ele se reportou a alguns personagens bíblicos. Falamos de Moisés ontem, como Moisés rejeitou a pompa do Egito para estar com o povo de Deus, e mostrando para os hebreus que havia sempre uma recompensa, algo que valia a pena para as pessoas desistirem das preferências mundanas e preferirem então aquilo que Deus oferecia. Hoje vamos estudar sobre o mal-estar depois das lutas, ou seja, sintomas depois das lutas. Tá? A história bíblica sempre mostrou que após uma grande luta pode haver cansaço, pode haver mal-estar, pode haver desânimo. Por isso é preciso um novo fôlego, é preciso refazer os planos, é preciso pé no chão, é preciso ter confiança em algo, é preciso ter um plano estratégico, até um plano B, para que a pessoa não caia no desânimo. Se existe algo que o cristão não pode ter, é desânimo. John Wesley dizia, o cristão não pode ser desanimado de forma alguma. Nunca ele deve ser desanimado, porque nós temos um Deus poderoso que está à nossa frente, e não podemos ser tímidos, medrosos ou então desanimados em nossas metas, em nossas conquistas. Mas o apóstolo Paulo percebeu que a igreja dos Hebreus estava passando por uma série de conflitos e esses conflitos estavam assim desgastando a fé das pessoas. Hoje nós vemos isso. Quantas pessoas na igreja hoje já não frequentam mais porque enfrentaram um problema, não tiveram apoio e sozinhos eles acabaram desanimando. Por isso que é importante que nós estejamos sempre ao lado um do outro, sempre animando, sempre verificando por que uma família está faltando, qual é a situação que está ocorrendo, porque muitas vezes pode estar acontecendo isso, a pessoa enfrenta tantas lutas que a pessoa desiste de uma coisa, sabe de uma coisa? Deus não está me ajudando, então nessa hora vem a proximidade cristã e então quem tem uma experiência com Deus já vai naquela pessoa que está desanimando, já conta, dá um testemunho, já mostra, já ora, e a pessoa então acaba então se animando outra vez. Foi o que o apóstolo Paulo fez quando percebeu que os hebreus estavam enfrentando muitos problemas e estavam se desgastando. A pergunta número 4, mas antes da pergunta número 4, deixa eu contar uma história para vocês, ou uma ilustração, dizendo assim, já viram uma árvore frutífera? Às vezes na beira do caminho existem assim pés de manga, ou pés de jabuticaba, ou ainda de ameixa, ou mesmo pêssego. Pêssego é mais difícil. Mas você percebe que as árvores à beira da estrada, ou em locais assim de fácil acesso, elas são maltratadas, elas são quebradas, os galhos estão tortos, às vezes os galhos estão abaixados, porque alguém passou, viu aquela fruta e foi lá e jogou pedras, ou pedaços de madeira, ou arqueou o galho para tentar pegar, e geralmente a aparência de uma árvore à beira da estrada não é muito bonita, é uma árvore assim judiada. Mas a pergunta é, mesmo judiada, aquela árvore se nega a dar fruto no próximo ano? Não. Ela, se brincar, dá mais frutos ainda, para que os viajantes e as pessoas que passam possam ser saciados ou admirar ali a beleza daquelas frutas, tá? Então o cristão tem que ser assim, quanto mais é maltratado, mais frutos para Deus deve dar. Era o que a igreja dos Hebreus estava fazendo. Quanto mais perseguidos, humilhados, maltratados, mais frutos eles davam para Deus. Aí sim, agora vem a pergunta do número 4, lendo os textos de Hebreus, que lutas eles tiveram e o que sentiram. Olha o texto bíblico, Hebreus 2, verso 18, o apóstolo Paulo diz assim, porque naquilo que ele mesmo, Jesus, padeceu, ele pode socorrer aqueles que são tentados ou aqueles que sofrem. Hebreus 3, verso 12, vede, irmãos, que não haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Esse verso é muito importante, hein? Esse conselho de Paulo. Hebreus 4, verso 15, porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas aflições, de nossas fraquezas, porém nós temos um sacerdote que em tudo ele pode nos ajudar. Foi tentado, mas sem pecado. Então,
o apóstolo Paulo aqui dizendo que nós temos um guia fiel, um protetor fiel, que é Jesus Cristo, um intercessor fiel que nos ajuda, que é Jesus Cristo como sumo sacerdote. Hebreus 10, verso 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos cada vez mais uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia da volta de Jesus. Hebreus 12, verso 12 e 13, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, o Senhor Jesus, para que vocês, considerando o sofrimento de Jesus, não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados em vossos ânimos, para que vocês possam, então, fazer veredas retas para os vossos pés, para que aquele que é manco não se desvie antes seja curado. Esse também é um verso interessante. O apóstolo Paulo aqui dizendo que nós temos que recobrar o ânimo, endireitar os joelhos, levantar o lombo, ou seja, levantar o peito para enxergar melhor, levantar a postura, confiando em Jesus e andando direito, porque tem pessoas atrás de nós que são cordeirinhos mancos, e que quando olham para nós, eles podem ver o nosso desânimo e então podem se desanimar de uma vez. Então é importante esse conselho do apóstolo Paulo: fazei veredas retas para os vossos pés, para que aquele que é manco não se desvie, antes seja curado. E ainda, Hebreus 13, verso 8 e 13, lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos do vosso corpo. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentai-vos com aquilo que vocês têm, porque Deus disse: nunca te deixarei, nem jamais te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, glória a Deus por isso. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Saiamos, pois, a ele, a Jesus, fora do arraial, levando o seu vitupério. Ou seja, é uma honra sofrer pelo Senhor Jesus Cristo. Então, para a pergunta, lendo esses textos de Hebreus, que lutas eles tiveram e o que eles sentiram? Resposta: os hebreus sofreram tentações, perseguições, prisões, insultos, abandono, desânimo, mas foram animados a permanecer em Cristo, nosso fiel ajudador. É isso que nos anima. Jesus Cristo é o nosso ajudador. Mesmo quando tudo parece sem sentido, Jesus Cristo vem e mostra uma saída e nós louvamos o seu nome. Não é fácil continuar com o mesmo ânimo depois de uma luta dura, depois de uma perseguição, depois de uma doença tremenda. Não é fácil continuar com o mesmo ânimo. Só pelo poder de Deus você continua com o mesmo ânimo. Quando você perde um ente querido, quando você perde alguém da família que te era muito próximo, quando fica aquele buraco na família pela ausência da pessoa querida. Aí então você tem que se apegar em Deus, porque é isso que anima a vida do cristão. Senão o cristão se entrega à depressão, se entrega ao pânico, se entrega ao desespero. Aí não tem mais jeito. Aí tem que tomar remédios fortíssimos para equilibrar o emocional. Então, tem que se apegar em Deus. Eu me lembro que na semana de oração, uma irmã veio na segunda-feira, na terça, na quarta, e eu falei sobre como vencer a ansiedade. E quando foi na quinta-feira, ela disse: irmão, vou lhe confessar, eu tomava 4 comprimidos de sertralina por dia para regular o meu emocional. Mas eu vim aqui na semana de oração e naquelas orações intercessórias, eu confiei em Deus, coloquei minha vida no altar do Senhor. E ela disse: eu já estou sem sertralina há 3 dias. E Deus tem me abençoado, eu não estou sentindo nada. Depois eu voltei lá 1 ano depois. Ela disse: irmão, lembra que eu falei que eu estava sem o meu remédio controlado? Pois, irmão, não tomei mais. Voltei lá no neurologista, no psiquiatra, conversei com ele, ele ficou impressionado com a minha cura. Eu disse: Deus é que me curou, o Senhor Jesus é que colocou a mão sobre mim. Então, é isso que anima a pessoa, quando o Senhor Jesus se torna o nosso fiel ajudador. Porque depois de uma luta dura, geralmente, nós assim baixamos o nosso ânimo, a nossa carga de ânimo. Ellen White, no livro Meditações Matinais, de 1968, na página 46, ela escreveu o seguinte: os obstáculos, provações e dificuldades que nós enfrentamos
podem se tornar não um malefício, mas as maiores bênçãos da nossa vida, pois os maiores caracteres se constroem em meio às provas e dificuldades. Então, uma provação, ao invés de ser um malefício, se torna um benefício, porque a gente fica mais forte, a gente fica mais abençoado, a gente sabe como enfrentar a próxima dificuldade. Então, Deus vai nos dando força, animando o nosso interior. É o que Paulo estava dizendo para os hebreus. Aí nós temos aqui uma pergunta que mostra como uma pessoa forte pode ficar desanimada. A experiência de Elias. A pergunta é, depois da experiência do Monte Carmelo, qual foi a reação do profeta Elias? Aí está 1 Reis 19, de 1 a 4. E Acabe, Elias foi lá no Monte Carmelo, fez um teste, um desafio com os profetas de Baal e de Azera, ali 450 profetas, e ali então Elias viu que Deus respondeu a sua oração, e fogo desceu do céu e comeu o sacrifício, as pedras, lambeu a água. Foi uma coisa estupenda, maravilhosa, extraordinária. E o povo aclamou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse, agora peguemos os profetas de Baal, vamos levar junto ao ribeiro, vamos matar todos eles. Mataram todos os profetas, tanto de Baal como de Acera. Jezabel, que patrocinava esses profetas, ficou assim em pé de guerra. Ela ficou assim vendendo veneno pelas artérias. Porque Acabe, o marido, foi lá contar para ela. E disse, Jezabel, você não sabe o que aconteceu. Elias matou todos os seus profetas. A rainha Jezabel ficou subindo nas paredes de ódio. Aqui o texto bíblico, 1 Reis 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro até Elias, dizendo o seguinte, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, eu não colocar a tua vida como a todos que você matou. O que vendo Elias essa palavra, levantou-se bem de manhã para escapar com vida e se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo e seguiu viagem. Ele foi para o deserto, o caminho de um dia, e sentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Então veja para a pergunta, depois da experiência do Monte Carmelo, aquela experiência extraordinária, qual a reação de Elias? A resposta, ao ser ameaçado pela rainha Jezabel, Elias fugiu e desanimado pediu a Deus que o matasse. Ele se sentiu um fracassado, sem ânimo para continuar a obra. Elias tinha que fazer ali uma reforma naquele momento do Monte Carmelo. Mas ele fez chover, 3 anos e meio sem chover. O próximo ato dele foi fazer chover. Olha, fez descer fogo do céu e fez chover depois de 3 anos e meio. Segundo a palavra dele, não choverá. Depois ele orou ali 7 vezes e então apareceu uma nuvem, começou a aumentar e choveu bastante. E então Elias, com todo este poder vindo de Deus, Elias se sentiu desanimado. Depois de uma luta grande, geralmente as pessoas têm assim uma queda no seu ânimo e tem que recarregar as baterias, às vezes não dá tempo. É uma luta atrás da outra, a pessoa não aguenta. De repente a pessoa baixa o ânimo e a pessoa então entrega os pontos, diz, não aguento mais. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não aguento mais. Foi o que Elias fez. Depois Deus conversou com Elias, fez Elias ver que ele precisava ainda ter uma tarefa maravilhosa, ungir o rei da Síria, ungir o rei de Israel, o novo rei, e escolher um sucessor dele, que foi Eliseu, antes de que ele fosse levado para o céu, transladado para o céu. Olha que coisa maravilhosa, como Deus levanta o ânimo do seu profeta, levantou o ânimo do seu profeta, pode levantar o nosso também. E foi o que o apóstolo Paulo quis fazer com os hebreus, porque eles estavam assim, se sentindo mal-estar, depois de tanta luta que passaram, tá? Do topo do Monte Carmelo, Elias foi para um deserto depressivo, ali com a oportunidade perdida de ter feito um reavivamento em Israel. Por isso ele disse, Senhor, eu devia ter feito um reavivamento, eu perdi a chance. Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, me mata logo de uma vez, que eu não aguento mais. Deus disse, não, Elias, você ainda tem uma obra a fazer. Levanta e come, o anjo preparou uma comida, e Elias andou 40 dias até chegar em Horebe, o monte do Senhor, e ali Deus conversou com ele e animou o seu profeta. E assim Deus quer fazer conosco, como fez com os hebreus, com a carta de Paulo.
Martinho Lutero contava que um dia o diabo fez uma exposição de todos os objetos que ele utiliza para desanimar as pessoas e para levar as pessoas a perder a fé. Ele usa os ciúmes, ele usa a morte, ele usa o crime, ele usa a violência, ele usa a falsidade, a idolatria, a sensualidade, e vai então desviando as pessoas do Senhor. Mas tinha, esses objetos estavam todos em exposição, mas tinha uma esquina bem iluminada que custava uma fábula, tipo assim, $1 milhão. E alguém perguntou, Satanás, por que esse objeto aqui parecia uma cunha, um objeto em forma de uma cunha? E então a pessoa perguntou, por que esse objeto aqui é o mais caro? Aí o diabo disse, aí é a cunha do desânimo. Quando eu pego um cristão, eu vejo que ele está um pouquinho desanimado, ele abriu uma brechinha na vida dele, eu soco essa cunha e vou batendo, todo dia eu bato um pouquinho, até que a vida da pessoa se racha no meio, aí eu introduzo todas as minhas armas que eu quero, o ciúme, a doença, a idolatria e um monte de coisa, e a pessoa desanima, acaba deixando de amar a Deus e perde a fé. Então, precisamos ter cuidado. O desânimo é a primeira brecha que nós abrimos para que o diabo possa, então, nos derrotar. Deus não queria que a igreja dos Hebreus sofresse de desânimo. Por isso, o apóstolo Paulo orientou, fez um sermão de exortação, e esse sermão é essa carta maravilhosa. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Senhor, anima-nos, Senhor, por favor. Nós estamos baixando a fronte, desanimados pelas lutas que estamos enfrentando. Senhor, nós pedimos que o Senhor levante nosso rosto, nos faça enxergar que ainda existe um horizonte, que ainda existe, Senhor, energia, força e um sonho a conquistar. Agradecemos em Teu nome. Amém. Obrigado. Um beijo no seu coração pela lição de hoje que nós compartilhamos. E compartilhe com seus amigos, tá? O Facebook, no YouTube. No YouTube você entra lá, você ativa o sininho, você se inscreve, se torna um dos nossos parceiros, cooperadores, e vai multiplicando e compartilhando para que nós possamos, então, alcançar aí um número bom de participantes. E isso significa divulgação, e as pessoas, então, estão aprendendo cada vez mais, tá bom? Deus abençoe você. Obrigado pela participação e pela cooperação. Deus abençoe.